E agora eu quero falar com você que gosta, assim como eu, de produtos de qualidade, mas não abre mão de preço barato. Deixa eu te contar que essa combinação você encontra no Giasse Supermercados. Olha só, tem frutas e verduras fresquinhas direto do produtor. Uma padaria que parece que eles sabem que estamos chegando, porque o pão tá sempre quentinho. As carnes do Giasse, que delícia! Não sei se vocês sabem, mas o Giasse tem frigorífico próprio, por isso tem aqueles cortes todos especiais. E não para por aí, o Giasse tem parceria com o iFood. Então, entrega na sua casa ou você retira na loja, como preferir. É isso, fazer o pedido no aplicativo que estará prontinho, sem contar que você ainda economiza tempo. E olha, além de tudo, isso tem ainda o aplicativo Amigo Giasse, onde você confere promoções exclusivas. Sensacional, né? Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. E olha só, durante 2021, o nível de endividamento das famílias brasileiras atingiu o maior índice em 11 anos. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apenas em dezembro a porcentagem de famílias endividadas atingiu 76%. E para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente Marlise Alves. Marlise Alves, que é educadora financeira. Marlise, uma boa tarde para você. Boa tarde. Olha, muita gente endividada. Muita. Como que essa gente chega a esse ponto de ficar tão endividada? Foi por causa da pandemia? Acredito que também, né, por causa da pandemia, mas a gente não pode culpar somente a pandemia. Existem algumas questões que são externas à pessoa, né, que às vezes acontece e faz com que essas pessoas fiquem endividadas. Uma delas é a questão de doença. Muitas vezes, quando tem uma doença na família, as pessoas recorrem a crédito para conseguir bancar aquele tratamento de saúde. A outra é o desemprego, e aí sim, na pandemia, nós tivemos muita gente desempregada, com problema de dificuldade de renda. Aí, nesse caso, sim, aparece o endividamento. E o outro caso também é o caso do divórcio. Olha só que interessante, né? Quando a pessoa divorcia, são duas casas ao invés de uma para cuidar, né? E às vezes as pessoas se endividam quando tem essa questão de divórcio também. Fica a dica, hein? Fica a dica, é mais barato ficar casado. Fica casado. E a outra questão que é muitas vezes externa, né, esses pontos, e que tem uma responsabilidade do indivíduo, é a questão da desorganização financeira. Então, esse ponto ele pega muitas vezes de uma maneira bem crucial, porque as pessoas não têm o controle de quanto elas gastam e muitas vezes, quando são empreendedores, nem de quanto elas ganham. E aí isso acaba virando uma bola de neve, aí pega um empréstimo para cobrir uma conta pessoal, aquele empréstimo não está calculado dentro daquela conta mensal e aí essa bola de neve vai aumentando. A bola de neve aumenta. Marlise, como sair desse endividamento, né? Visto que as pessoas chegam a um nível assim que não conseguem mais saber para onde vai. Exato. E agora? O que fazer com tanta dívida? Acho que primeiro de tudo é conseguir fazer uma triagem, né? Se eu estou nessa situação desesperadora, né, de o meu endividamento já não tem mais proporção, ou se eu ainda estou conseguindo pagar essas minhas contas em atraso. Se eu tenho conta em atraso, se eu tenho prestação de empréstimos e tudo mais, mas eu ainda dou conta desse recado. Então, separar essas duas questões. Se eu ainda dou conta do recado, é interessante que eu saiba, então, esse meu custo de vida todos os meses, para entender se essa parcela cabe dentro do meu orçamento mensal. Eu tenho o meu ganho, né, o meu custo de vida, que é a minha manutenção mensal, e quanto que eu tenho ali de parcelas a serem pagas todos os meses. Esse seria um nível de endividamento que ainda está, digamos, saudável. Agora, um não saudável é aquele quando tá, a bola de neve está tão grande que a gente não sabe mais o que está pagando, né? Então, eu pego o meu dinheiro desse mês para pagar contas do mês passado, do mês retrasado, estou com a parcela do carro em atraso, a parcela do apartamento, e aí isso vira um verdadeiro caos. E aí, nesse caso, né, da gente estar com essa situação, é interessante a gente pensar duas formas. É possível renegociar essas dívidas? Então, o primeiro ponto seria fazer uma relação de tudo aquilo que eu devo. E, às vezes, é difícil, eu entendo que é difícil para as pessoas olharem para essa questão relacionada a dinheiro. Tem uma dor interna com relação a isso, né? Então, é importante, sim, que a gente faça uma relação desse endividamento. Por que a gente contraiu aquela dívida e se fôssemos quitar hoje, quanto que sairia essa quitação? Essa é uma informação bastante importante. E aí depois a gente entra numa questão de planejamento. Quanto que eu posso pagar todos os meses dessa dívida? E aí, ligação
para os fornecedores, para os credores, para quem a gente está devendo, para fazer essa renegociação, ela é super importante. Então é bom fazer de tudo para se organizar, para não entrar nessa malha, né? Fica todo emaranhado. A organização financeira é um passo importante para a gente fugir disso. Marlise Alves, educadora financeira, muito obrigado. Obrigada também, até a próxima. Valeu. O Band Cidade de ontem recebeu o secretário estadual da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, o deputado Altair Silva. Um dos assuntos abordados pelo comentarista Roberto Azevedo com o secretário foi a questão da estiagem e todos os problemas que ela traz a um dos setores mais importantes da economia catarinense, o agronegócio, e que se tornou mais uma vez um desafio às autoridades catarinenses. Vamos conferir um trecho dessa entrevista. As estiagens têm se tornado frequentes em Santa Catarina, principalmente no Grande Oeste. Por isso, o governador Moisés determinou que nós criássemos um programa para enfrentar a questão da estiagem. E nós criamos o programa ProSolo e Água no ano de 2021. Nós já investimos 100 milhões de reais, o que diminuiu a fila do transporte de água nesse período de estiagem desse ano. Nesse ano 2022, nós estamos investindo mais 150 milhões de reais. O governador já reservou para o programa, é uma determinação prioritária de governo, onde nós estamos trabalhando a recuperação das fontes, as áreas onde se produzia água, viabilizando recursos para os municípios e fazerem proteção de fontes e também reservação de água. Se nós somarmos a quantidade de chuva que ocorre durante o ano, ela é superior até ao necessário. O problema está na distribuição dessas chuvas. Nós, no mês de dezembro, teve alguns municípios que choveu apenas 1,6 milímetros. E a necessidade que nós temos por mês de chuva é algo em torno de 100 a 150 milímetros. Então, nós tivemos um déficit hídrico tremendo e a elevação das temperaturas, o que fez com que nós tivéssemos uma perda, principalmente na produção do milho, da ordem de 40%. Secretário, o que tem que mudar, então, na postura do proprietário rural, do homem do campo, ou mesmo das prefeituras que gerenciam diretamente a questão do solo nos municípios, na hora de enfrentar problemas como esse, que são sazonais, né? Não tem como fugir. Nós temos a IPAGRE, que é a nossa empresa de pesquisa agropecuária, que está presente em todos os municípios catarinenses, que trabalha o programa ProSolo e Água. O foco é a preservação de nascentes e a reservação de água nas propriedades, açudes, cisternas, poços, toda forma de reservar água para o período em que há estiagem. Por isso, o produtor deve procurar a IPAGRE do seu município. Nós temos programa para a reservação de água, onde o produtor pode captar até 100 mil reais e ele recebe um subsídio de 50%, ou seja, pega 100 mil reais, paga apenas 50 em 5 anos sem juros. E para a preservação de fonte, o programa dá mais subsídio ainda, dá 75% de subsídio, ou seja, pode captar até 30 mil reais emprestado, tem 5 anos para pagar, sem juro e ainda recebe um desconto de 75%. Portanto, é uma oportunidade ímpar para que o produtor procure o escritório local da IPAGRE e faça o seu projeto de recuperação de nascentes e também de reservação de água para a sua propriedade. Bom, estamos nos últimos dias de inscrição para os processos seletivos do censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2022, que termina na próxima sexta-feira. E para falar sobre esse assunto e outros também está aqui conosco Guilherme de Barros Coelho, chefe substituto do IBGE de Santa Catarina. Guilherme, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores também. Guilherme, quem pode e como se faz para se inscrever nesse processo de seleção? Esse processo de inscrição, como você bem disse, ele vai até sexta-feira agora, no dia 21. Então, as pessoas, os cidadãos podem se inscreverem, não existe nenhuma restrição, a não ser aqueles que já são servidores públicos, né? Nós temos diversas vagas só para Santa Catarina, a gente vai contratar mais de 7.500 pessoas, então são muitas oportunidades de trabalho para quem está procurando um emprego,
Para o cargo de recenseador, inclusive, aqueles que já estão empregados, eles podem também trabalhar, porque como ele é uma carga horária mais flexível, a pessoa pode trabalhar à noite, complementar a sua renda. Então, quem quiser uma boa oportunidade de emprego, a gente contrata ainda no primeiro semestre. Então, a gente indica muito que faça essa inscrição para fazer esse processo seletivo e trabalhar conosco. Guilherme, como se faz a inscrição? A gente tem o site, né, o site da FGV. Se você for pesquisar FGV e IBGE, ele já aparece lá. Entra, faz a inscrição, tem uma taxa. Você paga a taxa e vai ter a data de prova. Lá tem todas as informações do próprio site da FGV. A gente tem ali até material de estudo para que as pessoas possam estudar e fazer o concurso, fazer a prova, se sentir mais preparada. Então ali tem todos os subsídios para quem quiser fazer essa inscrição. Ô, Guilherme, tem gente que não sabe. Para que serve o censo? Qual a importância dele? O censo ele é de suma importância para a sociedade, né? Ele é o maior balizador de políticas públicas que a gente tem hoje. Ele é a nossa maior pesquisa, é a única pesquisa que vai a todos os domicílios do Brasil, de Santa Catarina, obviamente. Então, a gente costuma dizer que o censo ele é uma radiografia da população, né, do Brasil como um todo. Então, a importância dele é a gente poder dar subsídio para o governo fazer política pública, para o cidadão poder ter mais acesso à informação, acesso a dados, enfim, acesso a todo tipo de informação. Além disso, ele também é importante para a divisão do FPM, né, do Fundo de Participação dos Municípios, e do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, porque é esse dado que gera o valor que cada estado e cada município recebe da União. Então, ele também é extremamente importante por esse motivo. Neste ano, o censo vai ser por presencial ou por fone? A gente tem as três opções, né? Tem o censo online, o censo por telefone e o censo presencial. O IBGE indica que seja feito presencial, por uma questão de conceitos. É muito mais fácil o nosso recenseador explicar qual é o conceito, qual é a pergunta, o que ele espera e tudo mais. Mas existe sim a opção por telefone e a opção por internet. Se o cidadão solicitar, é possível sim fazer e a gente vai fazer esse ano. E como que a gente pode ter certeza, né? Essa é a dúvida. Como que a gente pode ter certeza que é o IBGE que está entrando em contato com a gente, quando não é presencial, sim, né? Presencial também, né? A gente fica com certo receio, porque a segurança, a gente sabe como está, né? A dificuldade que a gente tem de segurança. Então, é importante que mesmo quando a pessoa vá, eu estou de colete, né? Esse colete vai ser usado no censo, tem o boné, enfim, é importante que a pessoa esteja com o uniforme e tudo mais. De qualquer forma, mesmo ela estando de uniforme, se tiver alguma dúvida se é realmente um funcionário do IBGE, a gente tem duas formas, né? A gente tem o 0800, que é o 0800 do IBGE, 0800 721 8181. Você passa os dados que a pessoa está te apresentando, tem o crachá e tudo mais, e é possível verificar se ela realmente é uma trabalhadora do IBGE. E tem o site respondendo.ibge.gov.br, que também você consegue lá, colocando a matrícula, o nome da pessoa, aparece a foto, você consegue identificar se realmente é um trabalhador do IBGE. Guilherme de Barros Coelho, chefe substituto do IBGE Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço, pela divulgação do censo. Então vamos lá, vamos para um rápido intervalo. Não saia daí que já voltamos com o SC Acontece.